tratando desse tema, o tema que pode ser colocado numa pergunta, uma simples pergunta. Nós somos salvos porque Deus nos escolheu para nos salvar? Ou nós somos salvos porque escolhemos ser salvos? Este indagar, este perguntar, está já no Novo Testamento, com as respostas. Está ao longo da história. E o primeiro teólogo a se debruçar com mais clareza sobre o assunto se chamava Agostinho, um africano. Depois vieram todos os pensadores da igreja e enfrentaram este assunto. Então veio aquele que elaborou um sistema teológico em torno dessa questão. Essa questão se inscreve no capítulo chamado Soteriologia. Soter, Salvador. A doutrina da salvação. Como é que nós somos salvos? João Calvino, então, cunhou um sistema e derivou todo o pensamento dele. Ele escreveu muito, embora tenha morrido muito jovem. Esse livro principal dele escreveu aos 26 anos de idade, chamado As Institutas, que ninguém conseguiu igualar, obra-prima, em torno da questão da soteriologia. Nesse mesmo momento, um outro autor menos conhecido, chamado Armínio, Jacobs Armínio, ou Herman Armínio, colocando em holandês, pensou algo, mas bem diferente, ao contrário, em torno de duas questões muito importantes. A primeira questão é a seguinte: de que modo o pecado original corrompeu o ser humano? O ser humano ainda pode respirar, buscar a graça, buscar a liberdade? Calvino dizia que não. Armínio dizia que sim, porque a graça de Deus, que nesse caso é chamada de graça preveniente, isto é, que vem antes, que precede a graça da cruz, permite que as pessoas olhem para a cruz e recebam a graça efetiva. Então, uma ideia que ele desenvolveu. Armínio dizia então que não está totalmente corrompido o ser humano, tem uma centelhazinha, tem um pouquinho de luz que ele ainda pode ver no final do seu túnel, um pouquinho de ar para ele respirar. A partir da ideia de Calvino, ele desenvolveu então a ideia que a graça de Deus, pela soberania dele, é tão poderosa e tão boa que ninguém pode resistir. E que Deus então elege algumas pessoas para receber essa graça. A essa quem ele elege, eles não conseguirão resistir. Se não tiver oportunidade, em algum momento da vida vão ter oportunidade. E tendo oportunidade, se resistiram, ao final de sua vida não vão conseguir resistir, porque ela é irresistível. Armínio dizia: o que é isso? Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos aceitar ou rejeitar a graça. E por último, estou simplificando e resumindo bastante, Calvino também acrescentou que aqueles que são salvos, porque foram eleitos, foram predestinados para a salvação, não perdem a sua salvação. E Armínio dizia que a salvação é uma espécie de contrato, de aliança, em que uma parte pode romper. Esses são os termos assim muito simples da questão soteriológica em torno do livre-arbítrio e da predestinação. Eu mostrei esses conceitos, contei um pouco essa história, examinei 11 textos bíblicos e hoje eu vou reexaminar algum desses textos bíblicos em busca de uma conciliação. Este é o meu propósito. Essa controvérsia é uma das maiores entre os cristãos. A natureza da predestinação. No extremo estão aqueles que entendem que Deus elege alguns para a salvação, logo também para a perdição.
E no outro extremo estão aqueles que acham que Deus permite ao ser humano a liberdade de escolher. Se excluem, portanto, essas perspectivas. Podemos nós conciliar a realidade da predestinação que está na Bíblia com a realidade do livre-arbítrio que também está na Bíblia? Porque é da Bíblia que temos que derivar a nossa teologia. Não será lógica, será uma filosofia. Nosso esforço é, a partir da revelação divina, encontrar respostas às nossas perguntas. Então lembremos alguns desses textos. Jeremias 1,5 diz que ele fora escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um profeta. Deus agiu assim com ele, mas não agiu assim com Amós. Amós não foi escolhido desde o ventre, Amós não estudou teologia, Amós cuidava de boi. Mas num momento da sua vida, Deus disse: Amós, vem cá, vai pregar isso, isso e isso ao povo de Israel. Assim como Jeremias, chamado desde o ventre da sua mãe, Amós, que não se considerava um vocacionado, mas foi chamado, se deixou usar por Deus e Deus o usou. Deus é soberano para predestinar um ministro, desde antes de ele nascer. E Deus também é soberano para levantar um ministro na hora da necessidade de uma igreja, de uma comunidade, de um país. E alguns desses ministros levantados para aquela tarefa simplesmente podem exercer aquela tarefa e nunca mais exercê-la. Há profetas na Bíblia que aparecem e desaparecem. O profeta Ágabo, no Novo Testamento, veio, fez uma previsão de que haveria uma fome na terra e sumiu. Não se fala mais em Ágabo. Foi um profeta para aquela hora, porque Deus tinha um recado a dar e Ágabo deu esse recado. A Bíblia indica que certas pessoas são escolhidas por Deus para os propósitos de Deus. Abraão, Davi, João Batista, além do próprio Jeremias. Para então que o seu propósito, a sua profecia se realiza, Deus predestina pessoas. Podemos dizer que, num certo sentido, Deus predestina a própria história para que os objetivos de Deus, os seus propósitos, possam acontecer. Jesus disse que a sua vinda e a sua morte estavam planejadas por Deus. Deus dirige a história, o que não implica entender que ele necessariamente microdirija a história. Deus coloca pessoas na história para que a sua vontade seja feita. É o que entendemos do texto de Jeremias 1,5. Em João 6,37, nós ouvimos Jesus dizer que o Pai lhe dá alguns para a salvação. E esses que o Pai lhe dá nunca são lançados fora. Talvez esse texto seja o mais forte a favor da predestinação do que os outros, como Romanos 8 ou Efésios 1. E sobre esse texto, um comentarista, Vernon McGee, escreveu interessantes palavras. Algumas pessoas põem todos os seus ovos na cesta da eleição ou predestinação. Há outros que colocam todos os seus ovos na cesta do livre-arbítrio, na liberdade humana. Diz ele: eu não me proponho a reconciliar as duas, porque descobri que não posso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse verso estabelece, diz o autor,
a verdade, e a verdade é a eleição, ou a predestinação. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, também é verdadeiro. E estabelece o livre-arbítrio. Continua Vernon McGee. Não sei como conciliá-las, mas ambas são verdadeiras. O Pai dá as pessoas a Cristo, mas as pessoas têm que ir a Cristo. E aqueles que vão são aqueles que aparentemente o Pai dá a Jesus. Eu e você estamos aqui, diz o autor, e não podemos ver a engrenagem do céu. Eu não sei, diz ele, como funciona o computador da eleição, mas sei que Deus nos deu, a você e a mim, o livre-arbítrio, e nós temos que exercê-lo. Segundo o apóstolo Pedro, Jesus foi entregue ao povo de Israel pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas esse povo o matou, crucificando-o por mãos de iníquos. Apesar disto, alguns creram. Creram, diz Pedro, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse texto nos diz então que Deus determinou salvar a humanidade, redimindo-a do pecado. A vinda do Messias era o ponto final desse divino esforço para resgatar a humanidade. Essa história da aceitação do Messias, da rejeição do Messias, era conhecida do Pai, antes de essa história acontecer. Assim, a predestinação e a presciência são faces de uma mesma realidade. O Deus que elege ou predestina é o mesmo Deus soberano que sabe todas as coisas de antemão. Deus é, ao mesmo tempo, soberano para predestinar e presciente para saber o que vai acontecer na história humana. Se queremos colocar as coisas numa frase, é esta: em termos gerais, Deus elege com base na sua presciência. Em termos específicos, pode ser que ele faça escolhas particulares, especiais, para determinados propósitos, respeitada a liberdade humana, de antemão igualmente conhecida. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo canta que todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Ele nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Fica claro nesse texto e em toda a Bíblia que a salvação é uma oferta divina por causa do pecado humano. O pecado não foi determinado por Deus, mas a salvação o foi. A perdição não é determinada por Deus, mas a salvação o é. Em função de nossa morte espiritual, não física, não moral, não emocional, o amor de Deus para conosco nos leva a entender e a receber a iniciativa dele de nos reconciliar com Cristo na cruz. Por isso podemos nos alegrar e confiar que aquele que nos elegeu, predestinou e escolheu, continua a nos amar e nada nos separa desse seu amor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No quinto texto, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, a ponto de fazer tudo isso, quem será contra nós? E nós sempre temos que citar o verso 31, que é este: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para entendermos o motivo da alegria do apóstolo Paulo. Porque o cuidado de Deus para conosco nos coloca no coração do objetivo do texto bíblico, que é de infundir confiança garantida pelo autor e consumador da nossa fé. Tudo começou com a chamada divina. Desde o início, Deus procura pelo homem. E quando aceitamos o seu convite e entendemos o seu chamado, somos tirados das trevas para a luz. O rabino Abraham Yoshua Heschel escreveu que no princípio há o interesse divino. É devido ao interesse divino pelo homem que o homem pode ter interesse por Deus. Então, ser capaz de o buscar. Admitidas, portanto, a presciência de Deus e a sua graça interessada em nós, nós podemos reorganizar esse texto de Romanos 8, 28 a 30, estabelecendo a seguinte ordem: Deus nos chamou, nos justificou, nos glorificou e nos predestinou. Se, no entanto, esta releitura não lhe parece autorizada, nós podemos manter a ordem do texto e dizer que, primeiramente, Deus nos conheceu, presciência. Então nos chamou, sua chamada. Então nos predestinou, predestinação. Em seguida nos justificou, e então nos glorificou. Mas, de novo, nós temos que ser humildes nesta questão. Só não podemos abrir mão de que é absolutamente certo que nós somos amados por Deus. Na nossa história individual, Deus pode nos ter predestinado por amor, sem consultar a sua presciência, como pode nos ter predestinado ao ver a nossa vida com a escolha que nós faríamos ou já fizemos. O sexto texto, este eu não considerei anteriormente, está em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, nos apresenta o enigmático texto que vou ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, isto é, a vergonha. Uma interpretação arminiana desse texto é a mais lógica, mais estreita, mas é a mais lógica, levando à conclusão da possibilidade da perda da salvação. Segundo o calvinismo, no seu último ponto, os santos perseveram, os salvos perseveram, isto é, os salvos nunca abandonam a fé. O homem é depravado,
Mas uma vez salvo, pode estar seguro que o será para sempre. São duas possibilidades. A perspectiva arminiana, de que a salvação se perde, e a calvinista, de que a salvação não se perde. O único texto na Bíblia sobre este assunto, claramente, é este. No entanto, um autor calvinista chamado Wayne Grudem, um dos mais louvados teólogos do nosso século, reinterpreta esse texto e diz que ser associado ao Espírito Santo não implica que essas pessoas vivenciaram a obra redentora do Espírito Santo, nem que foram regenerados. Ele então menciona aquelas muitas pessoas que nós conhecemos, que nós até achamos que são regenerados, mas que elas mesmas dizem que não são. Nessa igreja aqui há pessoas assim. Eu pergunto, quando é que eu vou batizar você? Esse ano? E ela me diz, eu ainda não estou pronta. Ela canta, ela participa de todos os cultos, vem mais do que muitos que são membros, mas ainda não foi gerada de novo pelo Espírito Santo, embora possa ser contada entre os que participam da obra redentora de Jesus Cristo. Eles compreenderam o Evangelho, apreciaram os atrativos da vida cristã, viram a mudança que acontece na vida das pessoas, mas não quer dizer que tenham se convertido a Jesus, que tenham se unido no seu coração a Ele. A maneira de entender. Se a salvação, argumentemos, foi decretada por Deus, junto com a sua onisciência, Ele o fez sabendo o que iria acontecer no futuro. É claro que, na nossa condição humana, nós sempre ficaremos na dúvida. Uma história, nesse contexto das mensagens que alguém me narrou, de uma pessoa que durante muitos anos serviu na igreja, foi fiel na igreja, ocupou diferentes funções, dava um lindo testemunho, mas que depois de muitos anos se afastou completamente, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista moral. Essa pessoa que contou essa história interpreta então que a salvação se perde. Mas quem de nós pode saber o que ia no coração deste homem? Nós podemos repetir as palavras que achamos bonitas e corretas. Nós podemos nos encantar com as promessas da Bíblia, com a pessoa de Jesus, mas não quer dizer que tenhamos nos rendido a Ele. Eu me inscrevo, portanto, como os batistas em geral, na tradição que afirma que uma vez salvo um homem, uma vez salvo uma mulher, ela nunca perde a sua salvação. Salvação essa que foi decretada por Deus a partir ou junto com a sua presciência, isto é, o seu conhecimento prévio. Ou em linhas muito simples, Ele escreve o nosso nome no livro da vida e não tira jamais. E quando Ele escreve, Ele está vendo você aos 90 anos de idade, ou aos 40, ou aos 60, não um momento da sua vida, mas a sua vida toda. Então Ele escreve, porque Ele conhece a sua vida. Ele sabe se você realmente se rendeu a Jesus Cristo, ou apenas se encantou, se entusiasmou, ou foi influenciado por exemplos ou palavras. Expostos, então, brevemente esses textos, eu vou anunciar alguns outros parágrafos, caminhando por uma tentativa de conciliação ou reconciliação.
partindo do pressuposto que nós encontramos na Bíblia tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio. O fato de nós não conseguimos entender uma coisa não quer dizer que temos que rejeitá-la. E nosso esforço é conciliar. Se Deus é o autor da Bíblia, e o é, ele não entra em contradição. Nós é que nos contradizemos e vemos paradoxos que ele não vê. Então, eu quero sugerir alguns pontos de partida. A Bíblia diz, primeiro, que Deus é soberano e que o homem é livre. A Bíblia diz que Deus predestina e que o homem escolhe o seu destino. A liberdade humana é relativa, não absoluta, por causa dos condicionamentos, tanto biológicos quanto sociais e também divinos. Por que divinos? Porque se Deus chamou uma pessoa, designou aquela pessoa para uma função, isso vai acontecer. Então, há imperativos divinos. Deixa eu contar a minha história. Não tem muita importância, mas a nossa história tem importância. A nossa, nós só temos a nossa, né? Quando eu nasci, já tem muito tempo isso, é claro, 64 anos, eu era muito doente. Sempre fui muito doentinho. E a minha segunda doença, não foi a primeira, era bronquite. Problemas respiratórios gravíssimos, seríssimos. Eu nunca soube disso. Só vim saber disso há 17 anos. E meu pai então orou. Meu pai era um membro de igreja, não era pastor, depois se tornou pastor. Orou e pediu que Deus me curasse. Se Deus me curasse, Ele me consagraria para ser pastor. Mas meu pai nunca me disse isso. Nunca. Nunca soube dessa história. Eu nem sequer soube que tinha bronquite. Nunca essa história me foi contada. Quando eu me tornei pastor aqui nessa igreja, em dezembro de 99, meu pai me disse, agora eu posso lhe contar. Você tinha bronquite. E quando você estava com bronquite, numa crise muito aguda, eu pedi a Deus que curasse você. Eu disse que se Ele curasse você, eu dedicaria você para ser pastor. Eu não sabia disso. Me tornei professor, a vida inteira professor. Ou seja, de algum modo, Deus aceitou a oferta do meu pai. Mas o meu pai não me forçou, porque eu sequer sabia. Nem Deus me forçou, mas Deus realizou aquilo que estava no coração dele. Por isso que eu digo que há condicionamentos biológicos, condicionamentos sociais e condicionamentos divinos às nossas decisões. A nossa liberdade acontece no plano moral. O que significa dizer que dentro de algumas possibilidades nós fazemos escolhas em torno do certo ou errado, do melhor ou do pior, do desejado ou do indesejado. Por causa do atributo da liberdade moral, escolhemos sempre dentro de nossa compreensão e das possibilidades dadas. Por causa de nossa liberdade, apresentados à oferta da graça, podemos resistir e não aceitá-la. Deus deseja que nós recebamos a graça, tanto que enviou o seu Filho único para nos comunicar essa graça e viver essa graça para resgate de cada um de nós. Um morador de rua, faço uma analogia, pode ter a oportunidade de residir numa casa. E alguns até têm. Mas esse morador pode preferir continuar morando na rua, por decisão própria, como também acontece.
essa reflexão nos coloca o tema do inferno. E eu sei que o tema do inferno é assustador, porque o tema do inferno nos coloca como que na contramão do amor de Deus. As pessoas perguntam: como um Deus amoroso pode mandar alguém para o inferno? Claro que Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é uma escolha humana. Deus poderia determinar o céu para todos. Mas se o fizesse, contrariaria o desejo das pessoas que não querem ir para o céu. Se Deus determinasse que todos fossem para o céu, desrespeitaria a liberdade humana e se mostraria como um déspota. De igual modo, Deus poderia determinar a salvação de todas as pessoas, por causa do seu amor. Mas o seu amor leva esse mesmo Deus a respeitar a liberdade daqueles que recusam o seu amor. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. Mas no plano cósmico, no plano universal, a vontade dele vai acontecer. Mas não no plano individual. Porque se Deus chamar você para realizar um propósito, como chamou Abraão, e você não aceitar, ele chamará outra pessoa, que será o Abraão. Jesus precisava morrer na cruz. Precisava de um traidor que mostrasse quem era ele para os seus algozes. Se Judas Iscariotes não aparecesse, apareceria um outro que trairia a Jesus. Porque esse era o plano dele. A traição e a morte. Estou apenas mostrando que há uma diferença entre a vontade cósmica, universal de Deus e a vontade particular específica na nossa história. Segundo lugar, a primeira é que a Bíblia diz que o homem é livre e que Deus é soberano e nos cabe conciliar as duas ideias. Segundo, nós não temos que escolher entre Agostinho e Pelágio, ou entre Calvino e Armínio. Não temos que escolher entre predeterminação e livre-arbítrio. Entre os atributos de Deus está, na sua soberania absoluta, a sua presciência. Mas também está o seu amoroso respeito à liberdade humana. O atributo da presciência é a chave para a solução do conflito imaginário. Quando Deus predetermina, ele está de posse da sua presciência. Presciência e predeterminação fazem parte do mesmo conjunto decisório. Deus coloca diante dos homens os dois caminhos. Quando o homem escolhe, faz uso da sua liberdade. Se for pela aceitação do convite da graça, será uma decisão que agrada a Deus. Se for pela rejeição ao convite da graça, Deus se limitará a insistir e a criar extraordinariamente condições para que o homem mude de ideia. Mas será respeitado se assim no seu caminho persistir. Nosso livre-arbítrio decorre do amor divino. Amar as pessoas é fazê-las livres, não escravizá-las. No plano dos relacionamentos, há muitos homens que não compreendem isso e eliminam as mulheres por não ser amados por elas. Conhecemos essa história. Por isso, liberdade e predestinação são dois lados
de uma mesma moeda. O autor onipotente escolheu escrever uma história sobre seres humanos livres, não sobre árvores ou máquinas. Isso significa que nós somos realmente livres, e somos livres precisamente porque Deus é todo-poderoso. Terceiro, o nosso relacionamento com Deus é dinâmico, a história é dinâmica, Deus é surpreendente. E tem uma história terrível na Bíblia, não sei se vocês já leram. Moisés estava voltando de Midian para o Egito, com o objetivo explícito de trazer o povo, tirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida. Um escolhido por Deus, um predestinado por Deus, um vocacionado para ser o grande líder do Êxodo. No entanto, diz a Bíblia que no caminho de volta, enquanto estava hospedado numa estalagem, Deus quis matá-lo. Ué, como é isso? Ele não foi chamado para libertar o povo? Como é que o povo seria libertado sem Moisés? Deus não vocacionou Moisés para tal tarefa, mas Deus quis matá-lo. Moisés não cumpriu uma parte no pacto. Ele tinha que circuncidar o seu filho, ele não o fez. E Deus então veio sobre ele para matá-lo, porque a aliança no Antigo Testamento era bilateral. Um cumpria a sua parte, e outro cumprisse a dele. Mas aí apareceu o Messias na vida de Moisés. Foi a sua esposa, Zípora. E Zípora circuncidou o filho do casal. E Moisés pôde voltar à sua tarefa como chamado, predestinado, eleito para libertar o povo. A história é dinâmica. Deus é o Deus dos vivos, disse Jesus, não o Deus dos mortos. Por isso nós não podemos fazer como Calvino, que construiu um sistema que aprisiona Deus. Calvino construiu uma estrada pela qual Deus deve trafegar, segundo regras pré-estabelecidas. No calvinismo mais estreito, Deus é escravo das regras. Por isso, no calvinismo mais rigoroso, Deus é o autor do mal. Porque se Deus predestinou alguns para a perdição, Deus é o responsável pela perdição de alguns. Quarto lugar, nós devemos ser humildes em relação às possibilidades da liberdade humana e da predestinação. Estou dizendo com isso porque não é legítimo um lado se considerar superior ao outro lado. Não é legítimo um arminiano se considerar superior a um calvinista. Não é legítimo um calvinista se considerar superior a um arminiano, para mencionar dois exemplos. Não é legítimo um batista que não é nem arminiano nem calvinista se considerar superior aos outros dois. Al Mohler, um teólogo americano, batista, calvinista, escreveu o seguinte: às vezes, os calvinistas podem ser tribais e elitistas, mais preocupados em contar pontos de doutrina e menos preocupados em nos apontar para a história, para a missão do Evangelho. Esse tribalismo é incoerente com as reais crenças que esposamos. Isso mostra que nós também, agora falando como batistas, podemos ser incoerentes na fé e na prática. De tal tribalismo, precisamos todos nos arrepender. Portanto, só para destacar a humildade. Eu agora então caminho para
o texto que mencionei do pastor Zaqueu Ribeiro, que pregando em 1975, proferiu as mais sábias palavras que já escutei sobre o tema. Primeira, se fosse Deus que enumerasse os salvos, nomeasse os que vão se salvar e nomeasse os que vão se perder, isso é, de certa maneira, dizer que Deus estava assumindo a responsabilidade da reprovação, isto é, da perdição. Agora, um ensino, ao meu ver, revolucionário, que nos ajuda a ler Efésios, João e Romanos, os 3 textos principais. O plano de redenção de Deus é que define eleição ou reprovação. No decreto original de Deus, as coisas já estão predestinadas, mas não as pessoas predestinadas. Diferença fundamental. Não são pessoas, são caminhos. Não são pessoas, são normas. Não são pessoas, são as leis da salvação. Não são pessoas, é a vontade de Deus que decide e que define como se processa a salvação. Então Deus estabelece no seu decreto a forma pela qual o homem se salva e a forma pela qual o homem se perde. Quando Deus decreta, Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele decretou? Ele decretou que Jesus Cristo é a salvação para todos os homens, para todos aqueles que nele creem. O homem, quando crê, torna efetiva a sua predestinação normativa, ou torna reais as regras da salvação. Isso, portanto, depende, ser salvo ou ser perdido, da sua autonomia. É o homem que vai decidir se aplica em sua própria vida a predestinação de Deus e assim efetivar essa predestinação na sua própria vida. O homem tem que escolher. Da escolha do homem resulta a sua eleição. A soberania de Deus decreta e estabelece as normas da salvação. O homem recolhe e aplica e efetiva em sua vida ou um decreto de salvação ou um decreto de perdição. A soberania de Deus não se perde. A liberdade do homem não acaba quando o homem enxerga esse decreto. É a única forma de ele se salvar e a única forma de ele se perder. Esta é a forma compatível com a soberania divina e compatível com a liberdade humana de entender a predestinação como uma graça divina que elege para a salvação ou uma desgraça humana que mata para sempre. Mais sabedoria ainda, diz ele. Deus decreta e conhece ao mesmo tempo. A sua vontade e o seu conhecimento são uma e a mesma coisa e ao mesmo tempo, sem lapso de tempo. Acontecem a presciência e o amor de Deus. Então, quem seguir os caminhos de Deus está eleito por Deus. Mas quem não seguir não será eleito por Deus. É decisão de cada um na sua liberdade, na sua responsabilidade, na sua consciência. Deus quer a salvação, diz ele. Ele coloca assim, eu vou ler como ele escreveu. Falando aqui agora você. Deus quer a sua salvação. Mas quem tem que decidir isto é você. Mesmo porque Deus não quer que você mesmo abra mão da sua soberania pessoal.
Irmãos e irmãs, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu estou satisfeito. Quanto a mim, diferente da ideia que mencionei do Vernon McGee, predestinação e livre-arbítrio são conciliáveis. Há um paradoxo, não uma contradição. Porque a partir, junto, em decorrência da sua presciência, Deus elege. E segundo os ensinos do pastor Zaqueu Ribeiro, o que Deus decreta são as regras, podemos dizer assim, as condições para a salvação, as normas para a salvação. Normas entendidas como: ouça o Evangelho, receba o Evangelho, renda-se a Jesus. Essas são as normas, para usar os termos do pastor Zaqueu. Dentro desse livro da salvação, nós escrevemos com liberdade os nossos capítulos. Como eu disse, para mim, a questão fica muito bem conciliada, muito bem equacionada. Cabe a cada um de nós refletir, examinar a Bíblia, debruçar-se sobre ela. Eu espero ter trazido contribuições que ajudem você nessa jornada espiritual. Como eu disse já em outros momentos, desses textos todos resultam uma convicção. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Esse texto não é por acaso o centro da Bíblia. É o centro da Bíblia, porque nele está toda a vontade de Deus para cada um de nós. E ao mesmo tempo, está a certeza de que nós somos amados por Deus. Quando aceitamos, somos amados por Deus. Quando rejeitamos, somos amados por Deus. Nós podemos orar por alguém que não se converteu, porque Ele decidirá se vai ouvir o chamado de Deus e acceder à sua vontade. É o ser humano que vai fazer isso. A tarefa que Deus nunca desiste de exercer é bater à porta do coração dessas pessoas, para que os amoleçam, abram a porta e deixem Jesus entrar. Uma vez que Ele entra, toma posse do nosso coração, nunca mais Ele sai. Por isso, Ele nos legou instrumentos, recursos, para que nós nos lembremos da obra dele na cruz. Que os autores chamam de graça maravilhosa, graça preciosa, e não faltam adjetivos. Graça que nós não merecemos, como tantas outras palavras. Como disse na abertura do nosso culto, isso é impressionante, ou isso é incrível. E entre os recursos que Deus nos dá para sermos infundidos pelo poder e pela plenitude do Espírito Santo, está a ceia do Senhor. Que símbolos ricos estão aqui. Quando tomamos este pão, nós estamos dizendo que fazemos parte da família de Jesus. Somos irmãos de Jesus. Não apenas irmãos uns dos outros, mas irmãos
de Jesus. Aqui não há mais ou menos merecedores de comer esse pão, porque todos somos pecadores. Esse pão é para ser comido. Tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.